Gente, então, outra coisa que a gente vai precisar dentro dos conhecimentos básicos de função, hein, antes de entrar nas características de cada função, né, é como que representa um gráfico, uma função graficamente, né? Então, eu posso representar uma função usando aquele diagrama de conjunto, posso representar por uma lei e posso representar graficamente, que é o que a gente mais usa, né? É o mais lúdico, é mais fácil de visualizar. E aí, como que foi pensado isso? A gente tinha que estabelecer um padrão para que todo mundo usasse o mesmo padrão, né? Para que em qualquer lugar do mundo a gente conseguisse entender o gráfico sabendo o que ele está representando. Então, o padrão que foi imposto foi o seguinte: eu tenho o eixo X e o eixo Y, que são retas perpendiculares. Essa reta aqui, ela vai me dar os valores do domínio da minha função. E essa reta aqui vai me dar os valores onde estão a imagem, mas esse aqui é o contradomínio. Por que é o contradomínio? Porque aqui estão todos os valores possíveis que a minha função pode ter, ok? Não quer dizer que ele vai ter todos esses valores, mas pode ter. O domínio já é o contrário. O domínio são os valores que realmente pertencem à minha função. E aí o gráfico vai me dar essa noção, beleza? Como é que eu marco um ponto no plano cartesiano? Eu vou formar ângulos retos com eixo x e y. E vou dizer que esse é o ponto x, y. O primeiro cara se refere a esse eixo, o segundo cara se refere a esse eixo aqui. Por que esse cara aqui chama também coordenadas retangulares? Porque elas formam um ângulo reto. Tranquilo? Então, a partir do momento que eu tenho uma função representada no plano cartesiano, eu consigo ler essa função e consigo ver algumas características que ela vai ter, né? E a aula de hoje, o que eu queria falar que é mais importante é isso. Então, primeira característica de uma função que a gente tem que conversar sobre, né? Já entortei a folha. Primeiro é sobre continuidade. Então, se eu tiver uma função que é contínua em todo R, então ela não tem restrição no domínio, o domínio dela é o conjunto dos números reais, então essa função ela vai ter um gráfico que atravessa todo o meu plano. Ele cresce infinitamente para lá, cresce infinitamente para cá, porque ela não tem restrição de domínio. Então, esse gráfico aqui é contínuo em qualquer lugar, beleza? Se eu tiver uma função que tem alguma restrição no domínio, por exemplo, se eu tiver uma raiz, se minha função tiver uma raiz, eu sei que se ela tem uma raiz, ela só vale para valores reais positivos. Então, independente de qual seja a minha função, eu só vou levar em consideração os valores para quando x é positivo, porque é o domínio que manda em tudo. Então, eu só vou levar em consideração esses valores. Isso é rotina na vida do engenheiro. Por que isso é rotina na vida do engenheiro? Porque, normalmente, quem define as coisas na engenharia é o tempo. Então, normalmente, a nossa variável é o tempo. Então, se a variável é o tempo, ela vai ser sempre positiva. Então, as nossas funções vão ser sempre interpretadas aqui desse ladinho do plano, certo? Eu posso ter também uma função que não é contínua. Ela apresenta saltos. É uma função que apresenta descontinuidade, por exemplo. Posso ter uma função que começa aqui. Essa bolinha pertence aqui, o 1. Depois ela tem um salto aqui, vem para cá, por exemplo. Fica aqui até no 2. Depois ela... Aqui, deixa aberto. Depois ela vem para cá e ela cresce infinitamente. Vai embora crescendo para sempre. Essa é o que a gente chama de uma função por partes. A gente vai conversar sobre como escrever ela algebricamente, é uma das últimas funções que a gente brinca. Para muitas pessoas, essa função por partes, ela nem é tão útil, mas para a engenharia é, porque essa função aqui, ela está me dizendo que em cada momento eu tenho uma representação diferente. E isso é fácil da gente pensar em problemas aplicados na engenharia, né? Por exemplo, se eu tenho uma fábrica que trabalha, o horário de funcionamento dela é de 0 hora até, sei lá, às 18 horas. Vamos pôr isso, certo? De 0 às 18. De 0 a 8 da manhã, por exemplo, deixa eu botar 8 para fazer mais sentido, né? 10, deixa eu ver. De 0 a, sei lá, 5 horas da tarde, 3 horas da manhã, só para ficar... De 0 a 3 horas da manhã, eu tenho uma certa produtividade. Eu consigo produzir
em torno de 2 peças por hora, beleza? Então, eu tenho uma função contínua aqui, produzo 2 peças por hora. De 3 da manhã até 5 da manhã, eu já não posso produzir mais 2 peças por hora, porque a galera saiu para comer, sei lá. Então, a partir de 3:01 até 5 horas da manhã, eu só consigo produzir uma peça. Depois de 5 da manhã até as 6, não produzo nada. A fábrica parou. Então, essa minha função veio para cá. 6 horas da manhã, a galera chegou animada. Então, eu já começo a minha produção com 3 peças. E eu consigo ir aumentando a quantidade de peças até 8 horas da tarde. Certo? Chegou 8 horas da manhã, né? Desculpa. Chegou 8 horas da manhã, o pessoal começa a ficar cansado. Ok? E a quantidade de peças cai. A produção cai um pouquinho. E até às 18 horas ela volta a cair, até voltar a só produzir 2 peças por hora. Então, você observa aqui que eu tenho uma função por partes, né, que eu inventei na minha cabecinha agora. E ela é por partes porque em cada período de tempo eu tenho uma situação diferente. Então, isso é muito comum em problemas aplicados, de eu ter situações diferentes em cada pedaço. Essa função, ela tem descontinuidades removíveis, que a gente fala. Por quê? Ela não segue uma linha retinha, porque a função contínua, ela tem que seguir uma linha retinha, né? Ela não segue isso. Porém, ela é definida em todos os pontos, tá vendo? Todos os pontos do meu intervalo têm um valor real, tá definido. Então, é uma descontinuidade removível que a gente vai estudar isso em limite. Mas o que eu queria que vocês entendessem, então, eu posso representar uma função por um gráfico. A representação gráfica, para vocês, é muito importante. Quem define como que eu vou olhar o gráfico é o meu domínio, beleza? E é a lei da minha função. Essa função aqui vão ter várias leis, né? A gente vai ver isso mais à frente, tranquilo?